fiquei com essa missão nesse mês de setembro, né, em trazer um tema que é um tema interessante, complexo, mas não deixa de ser um tema enigmático, né, e de difícil abordagem. E aí eu decidi, né, pensando num tema, aí eu resolvi trazer talvez mais perguntas do que respostas, porque eu acho que quando a gente fala do suicídio, eu acho que a gente tem mais interrogações do que certezas, e eu acho que é nesse campo que a gente deve circular. Mas eu fiquei pensando assim, como é que eu vou introduzir o tema? Né? Já foram algumas palestras que eu dei aqui no LIST, às vezes a gente sai na mídia falando sobre alguma coisa, mas eu resolvi trazer o tema de uma forma mais, talvez, intimista. E vou trazer um relato pessoal, né, para poder introduzir a questão do suicídio. O tema do suicídio, da morte em si, ela aparece na minha vida, surge de uma forma assim muito precoce. Eu tenho um tio-avô, né, que foi vítima aí do suicídio, né, que se matou, enfim, isso há muito tempo. O que fica disso, assim? Eu lembro que eu era muito criança, ele já não existia mais, ele já não estava mais aí, mas eu lembro dos quadros, das obras de arte, do que ele pintava. E eu era criança, eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu olhava para aqueles quadros com um certo medo, um certo apavoramento. Tinha algo aí de um segredo familiar que pairava no ar e eu não sabia o que era aquilo. E eu lembro que, quando eu ia para a casa de minha avó, o quarto que eu ficava tinha todos os quadros dele. E ela retirava aqueles quadros porque ela sabia que eu tinha medo. Mas eu não sabia medo do que eu tinha, eu não sabia o que era aquilo. Pairava no ar. Anos mais tarde, meu irmão mais velho me disse assim, ó, o tio Sérgio se matou. Aquele medo, aquele apavoramento toma um sentido, mas um sentido outro, difícil, enigmático. O que é isso? Né? Como? Né? Então, assim, a morte já é um tema difícil. Né? Freud diz que a gente não tem noção, né, no inconsciente do que é a morte, do que é o sexo. São coisas aí que são difíceis de se aprender. E, assim, a morte já era um tema difícil, e alguém tirar a própria vida era mais difícil ainda, mais enigmático. E eu resgato algumas questões, né, talvez agora de uma forma mais elaborada, mas que não deixa de ter ressonância com aquelas perguntas, né, daquela criança, de como aquilo me toca. E é incrível que hoje, né, de alguma forma, eu trabalho com isso. Não sei, tem alguma coisa a ver? Talvez. A análise está aí. Enfim, e quais são essas indagações, né, que eu trago? Primeiro, o que está em jogo quando alguém decide tirar a própria vida? Né? Então, assim, a pergunta, por que ele fez isso? O que ocasionou? Eu acho que é a primeira pergunta, né? Eu acho que quando a gente vê alguma coisa na mídia ou tem alguma coisa que passa por aí, a gente pergunta o que aconteceu, né? De que ordem é isso? Uma outra pergunta, a pessoa que tenta o suicídio quer mesmo morrer? Né? Então, assim, a gente vê tantas tentativas, as pessoas não morrem, enfim, há casos, né, de suicídio consumado, mas, assim, essa pessoa queria mesmo morrer? O que é isso? Marcelo trabalha muito essas questões aí, desenvolve no livro dele. Né? Eu não vou ousar entrar em todos esses detalhes, mas estou trazendo esses questionamentos. E um outro questionamento que eu acho que é extremamente pertinente é se o suicídio está sempre associado a uma patologia. Né? Eu acho que é aquela coisa que a gente fala assim, fulano se suicidou. Ele tinha depressão? Né? O que ele tinha? Então, assim, sempre essa associação, né, que se faz do suicídio com alguma patologia pré-existente. E aí eu começo aí pensando, né, que esse tema ele traz, né, como eu falei no início, ele traz mais interrogações do que certezas. E eu acho que é nesse campo que deve ficar, nesse campo enigmático que a gente deve circular e pensar no suicídio. Porque, quando a gente pensa em termos assim de certezas, você fecha o debate, você fecha a discussão. A nossa proposta, inclusive, aqui é uma conversa aberta sobre suicídio. Se eu chego aqui cheio de certeza, eu acho que não tem conversa aberta, né? A gente vai ter uma conversa fechada. Então, assim, quando a gente pensa nessa temática, eu acho que é esse o viés.
esse viés das interrogações, né? Vamos levantar esses interrogantes sobre isso que é enigmático, sobre isso que fala de sofrimento, sobre isso que fala do desejo de alguém de romper com a própria vida. A gente escuta na mídia, né, atual, hoje a questão, principalmente do Setembro Amarelo, parece que está bombardeando na mídia, tudo se fala sobre suicídio, nas entrevistas, na rádio, são as palestras, tudo gira em torno disso. Mas a gente vai ver, o suicídio não é algo novo, não é algo da atualidade, né? Então, assim, e aí eu vou trazer um pouquinho, né, uma concepção histórica, a gente poder pensar. Então, assim, o suicídio, ele desde da idade, né, da antiguidade greco-romana, onde se parte de uma percepção filosófica e ética, se tinha uma certa tolerância, né? Era algo que era tolerável para os filósofos, para os cidadãos, né? Tinha algo de uma ordem, assim, só era condenado se perturbasse alguma ordem familiar, a ordem do Estado, por isso que ele era vedado aí para os escravos, né? E para os soldados, porque isso poderia mobilizar a ordem, né? A organização do Estado. Então, assim, mas para os cidadãos, né? Era um ato de honra, um ato de coragem, era visto dessa forma, né? Como um ato racional. Eu acho que isso é importante, né? Trazer aí, né? Que se hoje a gente traz como algo do patológico, do irracional, né? Então, assim, a gente poder perceber que em algum momento aí tem algo aí que se traz como um ato aí racional, né? Já na Idade Média, com o poder da igreja, a gente vê o aspecto, onde talvez a questão do tabu em relação ao suicídio, talvez a gente pode pensar que aparece aí. Então, assim, essa perspectiva religiosa, essa perspectiva moral, onde o suicídio era visto como um pecado mortal, como São Tomás de Aquino dizia que era o pior dos pecados, né, que se podiam cometer a vítima aí de suicídio. Ele se colocava, não poderia ser enterrado no cemitério junto com as outras pessoas, tinha toda uma degradação desse corpo, as famílias eram estigmatizadas, eram retirados seus bens, assim, como um castigo. Então, tinha algo assim muito pesado em torno disso. Já com o Renascimento, me parece que as coisas, o debate muda de perspectiva, né? O homem se coloca aí, né, a questão da morte, da vida, da existência, como um dilema da ordem do humano. Então, essa perspectiva humanista e ética se coloca, né? Mesmo trazendo o peso da Idade Média, do tabu, porque isso continua, inclusive isso continua até hoje, né? Então, assim, a gente não perder de vista aí que essas coisas elas vão se sobrepondo, né? Então, assim, e nasce Shakespeare aí em Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, né? Essa questão existir ou não existir se coloca aí. O teatro, né, nessa época aí do Renascimento, está muito ativo, trazendo muitas questões aí da existência, e o que se coloca essa valorização do individual, do ato individual, do sujeito de decidir, né, sobre a sua existência, sobre a sua vida. Passando aqui, né, a gente poder pensar na Idade Moderna, a gente vê a Idade Moderna e depois agora a Idade Contemporânea, enfim, esse tempo contemporâneo, a gente poder pensar assim, que a gente sai de um deslocamento do Estado, da Igreja, e aí quem está aqui é a ciência, né? A ciência determinando, né, sobre os conceitos, sobre o que é adoecimento, sobre o que não se torna aí, né, a questão do suicídio se torna uma questão, um dilema de saúde pública, né? Algo que precisa ser combatido, e eu acho que a gente precisa pensar nesse combate ao suicídio e do que está se fazendo hoje, de como está se fazendo hoje, como é que a gente pensa a prevenção, mas isso eu vou falar depois, né? Então, assim, e aí, com o avanço das ciências,
começa a se pensar sobre o suicídio de uma forma mais circunscrita. Então, assim, a sociologia com Durkheim, né, Emile Durkheim, em 1897, ele faz um estudo de sociologia para entender as motivações do suicídio, né? Então, assim, ele vai abordar o suicídio como um fator social, algo que a coletividade impõe ao indivíduo. Então, assim, ele vai fazer todo um estudo, não só de locais, a questão demográfica, mas a questão também assim das crises, que isso, de alguma forma, poderia estar impelindo, né? Teriam consequências aí na decisão desses sujeitos sobre a própria vida. Então, assim, o que interessa a sociologia sobre o suicídio, então, assim, é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem, não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. Eu acho que isso é importante, de alguma forma, porque hoje, quando a gente pensa, né, quando a gente vai pensar na questão estatística, eu não vou trazer estatística aqui hoje, não, gente, porque isso às vezes me cansa e eu esqueço sempre dos dados, mas eu sei que essas estatísticas são alarmantes. Mas, enfim, mas quando a gente pensa que há um aumento anual, aí, gradativo, de suicídios em jovens, a gente tem que pensar nesse contemporâneo, nesse mundo que a gente está inserido. As pessoas sempre me perguntam, Etel, isso tem a ver com a internet? Isso tem a ver com a tecnologia? Então, assim, isso é o campo do social, de alguma forma, intervindo. Então, assim, essa discussão também é importante, né, da gente abarcar. Eu acho que a gente pode pensar por aí. Eu trago também um outro campo de saber, aí, a psicologia, né? E aí eu cito Schneidman, que é um psicólogo clínico americano, pioneiro no campo da prevenção e atenção ao suicídio, considerado aí o pai da suicidologia, né? Uma disciplina, enfim. E aí ele funda um centro de prevenção do suicídio em Los Angeles. E aí ele vai falar, né? Se Durkheim traz a questão do social, ele vai trazer a questão do individual e desse sofrimento, dessa dor psicológica insuportável, né? Ele vai falar de uma turbulência emocional, uma sensação angustiante de estar preso em si, sem encontrar a saída. A saída para essa dor seria o suicídio. E aí ele vai dizer que essa dor é decorrente de necessidades básicas não atendidas, né? E aí ele vai falar a necessidade de reconhecimento, de amor, de amparo. Ele faz uma listagem, né, dessas necessidades, mas, assim, quando a gente... Eu sempre tenho muito cuidado, assim, tudo que eu vejo, que tem muita lista de um monte de coisa, diz muita coisa, mas pode não dizer nada para um caso ou para um atendimento que a gente faz, né? Então, assim, mas é uma forma também da gente estar estudando, da gente estar lendo. Eu acho que são campos importantes. Mas eu trago a questão assim, né? Como é que a psicanálise pode nos ajudar, né, a pensar a questão do suicídio? Tem algo, né? Quando que a psicanálise me fisga? Né? Como é que a gente pensa a questão assim do sofrimento humano? Eu lembro que, na faculdade ainda, eu li o texto Mal-Estar na Civilização. Eu lembro que eu corri dessa disciplina, eu digo assim, eu não vou entender nada. Isso lá em 96. Né? Mas tem algo que ficou, né, ali, que foi ali que me fisgou e fez com que eu não desistisse da disciplina, que falava dessa passagem do homem, do campo, da natureza para a cultura, dessa passagem de que tem algo aí que se perde. Eu dizia, o que se perde? O que é isso? Né? Então, assim, aquilo me fez enigma. E aí, enfim, a gente começa a estudar, mas isso é uma coisa importante para a gente poder pensar a dimensão não só do suicídio, a gente pensar na dimensão do sofrimento humano. Porque tem algo que se perde, tem algo que o homem perde de início, da entrada na linguagem. Na verdade, quando ele nasce, tem algo que já se perde. No momento que ele já está sendo falado, tem algo que já está perdido aí. Então, assim, a gente pode dizer assim, que o homem, que a entrada do homem no campo do que é ser humano, né, desnaturaliza esse sujeito, porque as coisas não são mais programadas. Na verdade, tem uma desprogramação, né, nesse campo. E aí, diante dessa desprogramação, cada um tem que arrumar
o seu programa específico de estar na vida, de se colocar na vida. Para uns, esse programa, no meio do caminho, dá problema, traz interrogações, é um enigma, é difícil, mas cada um tem que achar aí, de como é que vai se colocar no mundo, na vida. E aí eu trago, assim, eu acho que é importante a gente pensar o dilema de Freud com as histéricas, né? Com seus sintomas, as paralisias, as afasias e tudo mais. Assim, qual é a grande contribuição de Freud para a gente poder pensar? Ele abre toda uma discussão em o campo, que é o campo do subjetivo, que é o que a gente chama de mental, e que é sempre sintomático e que é sempre patológico. Né? Então, assim, a descoberta de que há um campo, uma outra lógica, que é a lógica do mental, do inconsciente, que tem suas leis próprias, né? Faz com que a gente pense além, né? Do que se coloca. Né? Então, assim, é preciso enxergar, escutar para além do que é dito. Né? E eu acho que esse foi o desafio de Freud com as histéricas, pensar esse para além, nesses desejos recalcados, nisso que fazia sintoma, nisso que a palavra não dava conta e aparecia como sintoma. E daí eu já pulo aí para a gente poder pensar, né, o conceito de pulsão de morte, que eu acho que esse é um conceito assim, primoroso para a gente pensar no funcionamento da vida. Porque pulsão de morte tem a ver com o funcionamento da vida, pulsão de vida, pulsão de morte. Aonde ele vai falar de uma lógica que é para além do princípio do prazer, que depois Lacan vai tomar, né, esse conceito de pulsão de morte para teorizar em cima do que é o gozo, que tem a ver com a compulsão à repetição, mas a repetição daquilo que me faz sofrer. É uma outra lógica, né, o que faz com que um sujeito saiba que aquilo vai lhe fazer sofrer, você permanece ali, e ali você repete, e ali você fica. Então, assim, é um conceito importante para a gente poder pensar, né? A gente sair dessa coisa pragmática de livro de autoajuda, né? Que diz assim, se você fizer isso, então isso vai dar certo. Não. Tem algo aí do funcionamento humano que subverte tudo. E isso é precioso, porque é esse funcionamento que, de alguma forma, na clínica, a gente vai pensar, né? A gente vai intervir, a gente vai pegar. Então, assim, eu pararia até por aqui, porque eu acho que isso já não é pouca coisa. Mas eu vou andar mais um pouquinho aqui, né? A gente poder pensar Freud, quando vai falar no conceito de identificação, né, dentro da melancolia, né, para a gente poder pensar a questão do suicídio também dentro dessa perspectiva. Marcelo trabalha todos esses aspectos que eu estou trazendo, de alguma forma, ele traz isso, né, no livro, se vocês tiverem oportunidade. Mas, assim, o que ele vai trazer é dar essa identificação direta com o objeto, esse objeto perdido, que é amado, mas que também é odiado, e eu tomo identificado esse objeto, ele toma ele para mim, e ele sendo parte de mim, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso amá-lo, eu posso destruí-lo, eu posso aniquilá-lo. Então, assim, e aí vem a frase de Freud, né? A sombra do objeto recai sobre o eu. Então, assim, a gente poder pensar o suicídio como esse objeto odiado, que eu incorporo, que eu tomo para mim, e que eu aniquilo o objeto, mas eu me aniquilo para aniquilar esse objeto. Então, assim, tem essa questão, né, que eu acho que é importante. Um outro ponto que quando a gente trabalha com urgência subjetiva, a gente poder pensar a questão da angústia, né? A iminência da angústia. Lacan vai falar que a angústia é algo que ressoa no corpo. Né? Quem é que já teve crise de angústia aí? Né? É aquela coisa que fica sufocada, ou que você sua, ou que parece que você está tendo um ataque cardíaco. Assim. E aí ele vai dizer que é o único afeto que não mente. Todos os outros sentimentos podem mentir. Amor, ódio, tristeza, alegria, mas a angústia não. A angústia é algo que se sente no corpo. Né? E aí, num momento de angústia, onde as palavras cessam, né? Porque não existe palavras. Né? O suicídio aparece muito nesses momentos em que rompem algo da angústia. Então, assim, um espaço onde esses sujeitos vão poder falar dessa angústia, colocar em palavras esse momento que está obturado ali naquele momento, poder abrir um espaço para que algo possa se efetivar ali nesse momento
é extremamente importante. Quando a gente fala em proteção, a gente vai falar, né, da função assim, da palavra, do tempo, da escuta, e tem a ver com isso. Outros conceitos para a gente poder pensar, os conceitos de acting out, os conceitos de passagem ao ato, né? Esses dois conceitos são conceitos primorosos para a gente poder pensar. Para a gente poder pensar a relação com a alteridade, com o outro. Quantas vezes a gente escuta falar assim, o fulano fez isso ou tentou isso para chamar atenção. Né? O que é isso? Isso tem um nome. Né? Isso não é algo banal. Às vezes as pessoas falam, inclusive, para desqualificar, né? O ato, desqualificar, né? Tá querendo chamar atenção como se fosse algo de uma criança mimada que quer atenção para si. E não é dessa ordem. Tem algo do sujeito na relação com o outro que tem a ver. Pode o outro me perder? O que queres de mim? Né? Então, assim, a atuação que passa pelo acting out tem a ver com isso. Tem um outro. Tem uma alteridade aí colocada em jogo. Né? Qual é o meu valor junto ao outro? É disso que se fala. Né? É nisso que a gente chama de atuação. Quando a gente fala da passagem ao ato, que são atos que são mais radicais, e geralmente nessas passagens ao ato nós temos muito mais suicídios consumados, tem a ver, o outro não existe, o outro cai. Não existe o outro. É o sujeito... Né, identificado aí o próprio objeto, o sujeito cai, não tem o outro, não tem essa possibilidade do outro. Quem tiver interesse de estudo sobre isso, Lacan, no Seminário 10, vai trabalhar o caso da jovem homossexual. Né? Marcelo traz no livro dele também, de uma forma assim, muito clara, maravilhosa, para a gente poder pensar a questão do acting out, para a gente poder pensar a questão da alteridade nessa relação com o sujeito e os efeitos disso. Um outro ponto que me ajuda muito a pensar, né, essa questão do suicídio, e eu acho que é extremamente importante, a gente poder pensar no diagnóstico estrutural a partir da psicanálise. Né? Porque isso, psicose, neurose, esse sujeito, isso que a gente está escutando, qual é a estrutura? Porque isso tem a ver com o manejo e com as nossas intervenções. Isso é fundamental. Né? E tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui, a gente poder pensar o que Lacan vai trabalhar, né, no seu último ensino, que tem a ver com essa clínica continuista, que tem a ver com o arranjo que cada sujeito faz com o seu sofrimento. Qual é? Né? Então, uns é o trabalho, outros é a academia, outros não caem num vazio, o que falta? Então, tem algo do sujeito que precisa ser construído, que precisa ser amarrado, tem outra coisa que está ali, que você sabe, mas você não pode mexer. E aí, lembro Clarice Lispector, que ela vai dizer, né? Como é que é? Vai falar assim, agora me escapou, sobre... não se sabe, alguém me ajude aí, por favor? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Né? A gente nunca sabe o que está ali alicerçando a estrutura como um todo. Então, assim, o diagnóstico diferencial, a gente poder ter essa perspectiva da questão da estrutura de sujeito é importante, porque a gente não sabe. Então, assim, é muito delicado isso. Bem, então, gente, eu trouxe aqui, né? Essas questões, assim, de poder pensar a complexidade do suicídio, né, afasta qualquer possibilidade de compreensão definitiva sobre a morte voluntária. Por isso mesmo, deve nos conduzir a uma reflexão que não perca de vista o que há de singular em cada sujeito, em cada sofrimento. Eu acho que isso é importante. Porque a gente, assim, são vários conceitos, né, várias... como é que se diz? Várias disciplinas pensando, falando sobre suicídio, mas tem algo que é muito particular, né? Tem algo que é muito particular e singular daquele sujeito, daquele sofrimento. E a gente tem que ter cuidado com as generalizações, com essa universalização dos conceitos, querendo aplicar, né? Em vez de escutar para ver o que tem por trás. Não, se você já entra com algo da teoria, algo já pronto, é isso. Né? Então, assim, e não se escuta o sujeito. Eu acho que, de alguma forma, as disciplinas elas estão aí. Né? Eu não trouxe nada da medicina, não me autorizei a trazer nada do discurso médico, mas também tem um discurso médico aqui que é válido, que eu acho que é importante também trazer, né, para a discussão, mas o tempo não me permite, então eu tive que fazer uma escolha. Mas, enfim, então, assim, e para
Para finalizar, eu trago outro questionamento, um último questionamento. Se o suicídio é um ato que pode ser prevenido, né? E aí eu trago algumas questões assim, né? Primeiro, que não há fórmulas prontas, né? E nem prevenção, prevenção em manuais que possa garantir que uma pessoa não vá se suicidar. Né? Então, assim, o que acontece? Nós nos servimos de uma certa orientação, que às vezes tem efeitos de proteção, e aí você entra no site do Ministério da Saúde lá, da OMS, você tem as cartilhas para isso, para aquilo e para aquilo outro, e muito está se falando isso, né, nas rádios, sobre quais são esses índices aí, né? O que pode ter um fator protetivo e preventivo, né? Eu não vou citar todos aqui agora, porque meu tempo já está acabando, mas o que eu tenho para dizer, e até para a gente poder finalizar, é que nenhuma dessas ações políticas, campanhas, discursos, falas, tem uma ação preventiva se a gente não abrir espaço, né, para a escuta e para a palavra. Né? Então, assim, a gente ia poder aliar todos esses dispositivos, né, políticos, mas aliar a um espaço de escuta e de palavra, porque assim, aonde é o suicídio, o que a gente vê? O limite da palavra, né, aonde a palavra cessa. E, diante disso, sustentar esse limite da palavra é abrir uma brecha contra o silêncio mortífero que empurra esse sujeito para o ato. Então, assim, é importante que abra, né, ali onde o sujeito está petrificado, abra um tempo diferente, abra um espaço, onde algo de uma surpresa e da contingência pode aparecer, porque é nisso que a gente aposta. A gente fala assim, sim, vai falar, o que vai acontecer? Eu digo, não sei. É uma aposta, né? Mas é uma aposta que pode trazer uma possibilidade, algo aí vivificante. E aí eu lembro, quando eu penso nessa questão da prevenção, eu lembro uma frase de Miquel Bassols, que ele fala que não existe imperativo que não retorne diante daquilo que se quer eliminar. Então, a gente tem que cuidar um pouco aí sobre que tipo de prevenção, né, e de proteção a gente está falando. Bem, gente, é isso. Muito obrigada. Ah, não, mas eu vou ficar com uma frase de Marcelo. Eu não poderia deixar. Marcelo, vou ter que citar você, não tem jeito. Né? Que tem a ver com tudo isso que a gente está falando quando você diz, né, que o suicídio é uma carta que não encontrou seu destinatário. Né? Bem, gente, é isso. Marcelo, é com você. Obrigada, gente.